Proposta pedagógica para a educação infantil. Parte 1. Fundamentos teóricos. Páginas 115 a 117. Ações educativas visando a formação da atividade de comunicação e do vínculo com o bebê. É condição fundamental para a formação da atividade comunicativa que o educador esteja atento e responda às expressões emocionais do bebê. Nos primeiros meses de vida, a criança ainda não é capaz de estabelecer interações mútuas e propriamente comunicativas, razão pela qual o adulto educador deve tornar a iniciativa em estabelecer contato emocional com o bebê. Nesse processo, Bodrova e Leong, 2007, consideram fundamental que os comportamentos do bebê que não são ainda verdadeiramente comunicativos sejam tratados pelo educador como se fossem comunicativos. Responder ao choro, gestos e expressões faciais do bebê como se fossem tentativas de comunicação vai promovendo a necessidade de comunicação com o adulto. Nesse processo, tem suma importância o contato visual e tátil que o educador estabelece com o bebê, os quais constituem estímulos decisivos para iniciar relações comunicativas. O primeiro ano de vida caracteriza-se como uma etapa pré-linguística do desenvolvimento do psiquismo, que antecede o domínio da linguagem em si. A princípio, o bebê emite apenas ruídos, incluindo o próprio choro, que se reproduzem como reflexos da laringe. Mas já entre o segundo e terceiro mês de vida, aparecem os murmúrios, sons de vogais, e, a partir do quarto mês, os balbúcios, sons acompanhados de consoantes. No segundo semestre do primeiro ano de vida, conforme Martins, 2006, a criança inicia a emissão de sons compostos por uma ou várias sílabas, acompanhadas de acentuação, entonação e articulação única, que reproduzem de modo bastante aproximado a estrutura sonora das palavras, mas ainda não constituem palavras propriamente ditas. Ou seja, não cumprem ainda a função de signos que designam objetos. Trata-se de pseudo-palavras. Por sua proximidade com as palavras do idioma, a aparição da pseudo-palavras é um momento de notável importância no desenvolvimento da linguagem, que deve ser explorado pelo educador. Elas serão a base para que a criança possa estabelecer relações entre objetos, sons e significados. Martins, 2009. Diante dessa compreensão, podemos perceber que as primeiras palavras emitidas pela criança são o resultado de uma história de formação que se processa ao longo do primeiro ano de vida. Assim sendo, durante todo o primeiro ano, o bebê pode e deve ser ensinado a falar. Martins, 2009, página 106. Mas como se faz isso? Muitas ações que fazem parte de nosso repertório de vida cotidiana contribuem para a aquisição da fala pela criança.
O desafio do profissional da educação é tornar essas ações conscientes, compreender seu sentido e implementá-las de modo intencional e continuamente aprimorado. Em primeiro lugar, o educador deve estar atento à emissão de sons por parte do bebê. É importante repetir os sons emitidos pela criança quando interagimos com ela, como condição para que ela se mantenha interessada no desafio de emitir sons na medida em que os percebe. Como veículo para estabelecer interações emocionais com o adulto, afinal de contas, como vimos, a necessidade primordial experienciada pela criança nesse período do desenvolvimento é a comunicação com o adulto. Vale notar ainda que a compreensão da linguagem antecede sua produção, ou seja, a criança começa a compreender a linguagem antes de utilizar as palavras. Lúria, 1981. Isso significa que antes que a criança seja capaz de falar, ela compreende o significado das palavras empregadas pelo adulto, ainda que essa compreensão inicialmente depende da relação entre a palavra e o contexto em que é emitida, que inclui os gestos, a ação, o cenário. Essa clareza é importante para o educador, pois embora não observemos, a criança produz os vocábulos do idioma, ela os está assimilando e compreendendo, sendo fundamental que implementemos ações no sentido da ampliação do vocabulário da criança mediante a exploração do bebê a variadas situações de estimulação cultural, tendo em vista o enriquecimento das relações entre objetos, fenômenos, sons e significados. Martins, 2009, página 106. Com isso, fica claro que a caracterização da atividade de comunicação no primeiro ano de vida como emocional e direta, não mediada pelos signos da linguagem, refere-se ao ponto de vista do bebê. Nesse processo, o adulto faz uso de dispositivos culturais que só poderão ser utilizados autonomamente pela criança em momentos posteriores de seu desenvolvimento. O adulto é o portador das ferramentas culturais necessárias para o futuro desenvolvimento da criança. Bodrova, Leong, 2007, página 113. É fundamental nesse sentido que o educador converse com o bebê, cante para ele, conte histórias e leia livros. Isso deve ser feito muito antes que o bebê possa ele mesmo utilizar palavras para se comunicar ou manifeste interesse por essas atividades, pois são justamente as ações e conteúdos intercambiados no âmbito interpsíquico que produzirão as conquistas afetivo-cognitivas do desenvolvimento no plano intrapsíquico, em sendo garantidas as mediações necessárias para o desenvolvimento do bebê no primeiro ano de vida. O final desse período do desenvolvimento será marcado por uma conquista decisiva para a criança que sinaliza a reestruturação de seu psiquismo na transição a um novo período. A consciência embrionária de si mesma e o aparecimento embrionário da vontade própria. Isso significa que a criança vai se tornando capaz de diferenciar
sua própria existência do mundo que a cerca. Para que o bebê possa alcançar a consciência de sua existência como um ser separado do adulto e posicionar-se como sujeito na relação de comunicação, Bodrova e Leong, 2007, chamam atenção para a importância de que sejam dadas à criança oportunidades de iniciar algumas ações e interações. É preciso, por exemplo, dar ao bebê o tempo e a chance de sinalizar que está com fome e deseja o alimento que está sendo oferecido pelo adulto, ao invés de simplesmente alimentá-lo. Nas situações em que o adulto conversa e interage com o bebê, é importante que haja espaço para suas reações e respostas não verbais. Em outras palavras, isso significa dar à criança alguns controles sobre a interação, o que deve ir se ampliando progressivamente.